Vamos mergulhar hoje na história de Josué. A gente vai direto ao ponto, sabe? Destrinchar essa história antiga sobre liderança, uns conflitos bem sérios e, claro, a promessa de uma terra. É uma jornada que, olha, começa com uma ordem de Deus e simplesmente redefine uma nação inteira. E o ponto de partida é esse aqui. Moisés, o grande líder, morre. E agora? Bom, a responsabilidade toda cai nos ombros de Josué. Dá para imaginar o peso disso? Uma nação inteira esperando que ele seja o guia até a tal terra prometida. É tipo um chamado para ação daqueles bem dramáticos. Tá, mas e aí? Como é que o Josué vai de, digamos, assistente para comandante em chefe? A questão é que ele não tá sozinho nessa. A liderança dele vem com um selo de aprovação divino, sabe? É uma comissão, uma promessa que vai ser a base de tudo que vem pela frente. Beleza, vamos dar uma olhada de perto nessa promessa porque ela é a chave de tudo. São 3 partes, basicamente. Primeiro, a terra. É a garantia física, o destino concreto da nação. Segundo, a presença, ou seja, a certeza de que, olha, Josué não vai estar sozinho nessa missão. E terceiro, a lei, que é tipo a condição para que as outras 2 promessas se realizem. Então guarde isso aí, terra, presença e lei. Esses 3 pilares vão aparecer de novo e de novo na história. E claro que o primeiro grande teste não ia demorar para aparecer, né? Tanto para a liderança do Josué quanto para a fé do povo. E que teste! A cidade de Jericó, imponente, com muralhas que pareciam impossíveis de derrubar. Qualquer general da época pensaria, ok, vamos cercar a cidade por meses. Mas o plano que vem de cima, esse plano é, digamos, bem diferente. Olha só que coisa, a estratégia é no mínimo bizarra, vamos combinar. Nada de arietes, catapultas, nada disso. O centro de tudo era a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E aí vinham os sacerdotes e o exército, todo mundo em silêncio. Era um teste de fé puro, sabe? Um plano que ia contra absolutamente toda a lógica militar que existia. E qual o resultado de seguir esse plano maluco à risca? Um milagre, pura e simplesmente. A ordem é dada, o povo solta o grito e aquelas muralhas que pareciam indestrutíveis, elas simplesmente vêm abaixo. É uma vitória espetacular, o momento que firma de vez a liderança do Josué e, claro, a fé do povo. Só que aí, a história dá uma virada daquelas. Logo depois dessa vitória incrível em Jericó, vem uma derrota humilhante. E numa cidadezinha bem menor, chamada Ai. O contraste é gritante. Em Jericó, a vitória foi resultado da obediência total a um plano divino. Já em Ai, a derrota veio por excesso de confiança e, pior, por uma desobediência escondida de um cara chamado Acã. A lição aqui é bem dura, sabe? A aliança com Deus era coletiva, e o erro de uma pessoa podia sim comprometer o destino de todo mundo. Ok, a lição de Ai foi pesada, mas foi aprendida. A partir desse ponto, a campanha para tomar a Terra Prometida ganha fôlego. E o que a gente vê é uma mistura bem interessante de estratégia humana, muita astúcia e, claro, umas intervenções divinas assim espetaculares. E nem tudo foi resolvido na batalha, viu? É o caso dos gibeonitas. Eles ficaram sabendo das vitórias de Israel e, em vez de lutar, usaram a cabeça. Montaram um verdadeiro teatro, com direito a figurino e tudo, para enganar o Josué e forçar um acordo de paz. E não é que funcionou? É uma história muito boa sobre como o medo, às vezes, gera uma baita astúcia. Aí a gente chega num dos momentos mais épicos de toda essa saga. No meio de uma batalha, Josué percebe que precisa de mais tempo, de mais luz do dia. E o que ele faz? Ele faz algo inacreditável. Ele dá uma ordem direta para o sol e para a lua. Não é só uma oração, é um comando. Isso vai muito além de um milagre. É tipo a afirmação máxima de que a própria natureza estava do lado deles quando a fé era usada de um jeito tão audacioso. E no fim das contas, qual foi o saldo dessas campanhas todas a oeste do Rio Jordão? Esse número aqui diz tudo. 31. Sim, 31 reis foram derrotados. É um número que impressiona, né? Ele dá a dimensão do sucesso militar que foi essa conquista liderada pelo Josué. Bom, as guerras acabam e finalmente a paz chega. E agora, com Josué já bem mais velho, ele se prepara para o seu último grande ato. O foco dele muda completamente. Não é mais sobre conquistar terras, e sim sobre firmar a fé daquela nação que ele liderou por tantos e tantos anos. E aqui vem o desafio final de Josué para o povo. Depois de tudo que passaram, de tudo que viram, ele coloca uma escolha fundamental na mesa. E não é uma ordem, é um chamado para uma decisão pessoal. A questão é, a quem será dedicada a lealdade daqui para frente? E antes mesmo de ouvir a resposta do povo, o próprio Josué já dá a dele.
É uma das declarações de fé mais fortes que existem. E aqui tá a grande lição de liderança, sabe? Ele não impõe nada. Ele inspira pelo exemplo, pelo próprio compromisso, deixando clara a lealdade inabalável dele. E é assim que a história de Josué, o homem, chega ao fim. Ele viveu até os 110 anos, foi enterrado na terra que ele mesmo ajudou a conquistar. Mas o ponto mais importante é o legado imediato da liderança dele. A geração que viu tudo o que ele fez continuou fiel. Isso mostra a força de um legado quando ele é bem construído. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. A história de Josué é super complexa. Tem fé, tem milagre, mas também tem estratégia de guerra brutal, tem escolhas difíceis. Como é que se olha para um legado que mistura o divino com o violento? Essa é uma questão que, olha, ecoa até hoje, com certeza.